Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao O Estranho, aqui do canal Paixanalyticon. Hoje estamos no quarto episódio da série com a Karina Mantovani, que vai falar sobre a sua experiência com mediunidade, espíritos, né, de como ela se encontrou na religião, e é um percurso aí que vem desde a infância, né? Então, Karina e sua relação com os espíritos é o tema do vídeo de hoje. Karina, seja muito bem-vinda. Queria agradecer por você ter aceitado o convite e fico muito grato aí por a gente estar produzindo esse diálogo, essa conversa. Fica à vontade, a palavra é sua, viu? Eu que agradeço, Daniel, o convite. Já vi os outros vídeos do canal e estou assim, muito feliz de poder passar essa experiência que eu tenho, que eu acho que muitas pessoas acabam tendo, e é muito bom a gente saber que existe outras pessoas como a gente no mundo, né? A minha experiência com os espíritos, vamos dizer assim, começa desde a infância, né? Eu fui uma criança muito medrosa porque eu tinha muita visão, mas era uma visão que eu não conseguia discernir o que era realidade, o que não era, porque tinha o quê? Uns 4 anos, muito nova, e muita a mediunidade de audição, né? Então, e muitas vezes, por esse medo que eu tinha, a maioria das vezes eles vinham no momento que eu relaxava, que era o momento de dormir. Então, eu lembro que eu dormi com o meu pai e com a minha mãe até os quase 10 anos de idade, porque eu tinha muito medo deles, muito medo. Eu lembro que assim, nós somos em 3 irmãs e a gente morava numa casa e eram 3 camas, uma do lado da outra. E eu lembro de dormir com a minha irmã mais velha, a cama uma do lado da outra, bem grudada, de mão dada, porque eu tinha muito medo deles, né? E, e isso foi me prejudicando muito, assim, porque eu não tinha entendimento, então eu não conseguia dormir direito, acabou prejudicando na escola, porque eu não tinha aquele sono regular, eu não tinha... Era aquela criança apática, né? Então, e a minha mãe é uma pessoa muito religiosa, só que é uma pessoa que não se encontrou numa religião. Então, eu brinco que a minha mãe pipocou de religião em religião. Então, naquela época, há 30 e tantos anos atrás, que hoje eu estou com 44, mas naquela época, 30 e tantos anos atrás, eu não conseguia, ela não conseguia me dizer o que era, e eu não conseguia passar para ela o que eu estava vendo e o que eu estava sentindo, né? Então, eu só falava que eu tinha muito medo, que tinha um negócio ali, que eles iam me pegar, e que eu ouvia demais. E eram muitas vozes na cabeça, muitas vozes, muitas, muitas. Não era pouco, era muita coisa na cabeça. E com o tempo, eu lembro assim que dos 11 anos, mais ou menos, até uns 14, parece que deu uma parada, sabe?
eu não sei se foi um bloqueio meu hoje, que eu não consigo lembrar dessa fase. Eu não consigo saber se eu tive alguma experiência ou não. E aí, eu lembro no no aniversário de 15 anos, eu vim sempre muito, assim, não é pobre, mas não tinha aquele recurso de fazer uma festa de 15 anos, nada disso, e eu juntei uma galera de amigos, eu já estudava à noite, para poder trabalhar durante o dia, juntei uma galera e falei, vamos comemorar. E minha mãe fez um bolinho, ficamos lá na calçada de casa e comemoramos tal. E eu lembro que na hora de entrar para dentro de casa, a minha casa era uma grade e tinha um corredor muito grande, assim, que cabia um carro para passar até lá para o fundo. E no fundo da casa da minha mãe tem uma edícula. E eu dei tchau para os amigos, tal, e eu lembro que assim, meu pai, muito cuidadoso, ficou acordado até me despedir e tal. E eu lembro que ele estava na sala assistindo televisão e a janela da sala da casa da minha mãe assim, uns vidros quadradinhos e ela sempre gostou de cortinas e a mania de deixar tudo apagado. Ela estava a luz da sala acesa e a cortina não fechou total. Ela ficou um tanto assim aberta. E nesse vão fez como se fosse um fecho de luz nesse corredor. E eu sabia que meu pai estava acordado, me costume, é casa da gente, a gente entra, era uma vizinhança muito de gente que mora lá até hoje, minha mãe mora na casa até hoje. Muito acostumada, eu abri o portão, fechei o portão, entrei com as minhas coisas. A hora que eu cheguei nessa fresta de luz, eu parei, eu travei. Nisso que eu travei, eu olhei para o fundo da casa, tinha um cachorro, não sei se era um cachorro, um lobo, o que ele era, mas ele era muito grande. E ele tinha um olho muito vermelho. Eu lembro assim que era muito vermelho, até parece o quadro assim da sua casa, é muito vermelho. E ele me olhava fixamente. E eu não consegui ter reação. Eu não consegui chorar, eu não consegui gritar, minha voz não saía, eu não conseguia andar, eu tive uma paralisia. E eu lembro como se ele viesse em câmera lenta em mim, assim como se fosse um lobo correndo, mas em câmera lenta. Assim, parecia que o tempo estava parado, sabe? E ele, a hora que ele chega perto de mim, ele bate o pé em mim aqui, assim, as patas em mim aqui, assim, e eu sinto ele fazer no meu rosto. Um bafo, assim, muito quente no meu rosto. Olha, eu me arrepio porque eu lembro, parece que eu estou vendo ele. A hora que ele fez isso, eu já acordei com o meu pai do meu lado, porque eu já estava no chão, gritando o meu pai. E eu falava, pai, corre o cachorro, pai, corre o cachorro, e não tinha, não tinha, o portão estava fechado. E assim, eu senti, foi muito real, porque eu senti a pata dele, eu senti o ar dele, sabe? Só que eu não consegui pegar, porque eu estava totalmente paralisada. E depois disso, eu já me vi no chão, sabe? Então, assim, até hoje eu não sei o que era, o porquê que aconteceu isso comigo. Na realidade, eu acho que eu tive medo de perguntar quem que era ele e o porquê que ele fez isso para mim, tá?
Essa casa que a minha mãe mora hoje é uma casa muito antiga. E é uma casa que vem de geração em geração. E desse dia em diante, parece que o canal abriu novamente, tá? E eu lembro, eu estou falando muito, não sei se você quiser Não, me tá bom, interromper. tá bom. Tá bom, pode continuar tranquilo. Tá. Eu lembro um dia, e o meu pai, assim, eu chegava da escola, comia alguma coisa e ia assistir televisão. E o meu pai, toda vez, pegava a gente, eu dormindo, com a televisão ligada, e essa coisa assim, porque eu brinco que eu sou a rapa do tacho. Eu sou 13 anos de diferença de uma e 12 da outra. Então, assim, eu fiquei com dois senhores em casa, né? A mais nova com dois senhores. Então, essa luz ligada, a televisão ligada, porque não é você que paga a força, aquela coisa de pai e mãe. E eu tenho o medo, aí que eu acho que vem uma das coisas que eu trago para mim até hoje. Eu não consigo dormir se eu não estiver tampando o meu ouvido. Então, eu tenho um travesseiro que eu utilizo, então assim, eu durmo com ele assim. Se eu não, onde eu for, se eu não tiver, tipo assim, se eu for viajar no ônibus, eu encostar para colocar, eu tenho que colocar alguma coisa. E porque isso eu lembro, porque eram tantas vozes na minha cabeça que eu me acostumei a colocar alguma coisa para não ouvi-los, tá? E eu lembro que um dia eu estava deitada no sofá e eu com o travesseiro assim no rosto e a televisão ligada, eu escutei vindo uns passos da cozinha da minha mãe. Aí eu falei, putz, meu pai acordou, eu vou levar um xingo. Só que assim, depois que passou eu vou levar xingo, eu percebi, eu falei, mas meu pai não tá de sapato social. Era um barulho de sapato social de homem, de um sapato social de homem. Aí eu travei. Eu falei, eu não vou olhar, não vou olhar. E como eu estava com o travesseiro aqui assim, então ficou uma fresta para eu poder. Eu lembro que eu vi uma calça é, social, mas ela tinha um vinco assim, igual passava antigamente, assim, que fazia o vinco na calça, tá? E ele chegou perto de mim assim, ele pôs a mão, porque eu estava com a mão assim no travesseiro, ele pôs a mão aqui em mim assim e falou assim: filha, acorda. Aí eu falei: não é meu pai não tá com essa calça. Aí ele de novo: filha, acorda. Aí eu ficava: eu tô sonhando, não é meu pai, não, eu tô sonhando, eu tô sonhando, eu tô sonhando. Aí ele pegou, ele saiu, eu lembro dele sair de Mas perto de mim, desculpa, por que que você questionava se era seu pai ou não? De porque precisar. meu pai estava dormindo. Eu Ah, sabia que meu pai estava dormindo. E o meu pai já era aposentado fazia muito tempo. Meu pai não tinha o costume de calça social. uhum. Meu pai gostava de bermuda, só isso, Ah, tá? entendi. Até para sair, ele gostava de bermuda jeans, essas coisas. E meu pai não usava sapato social, porque meu pai tinha um problema de ácido úrico, então ele ficou com uma joanete muito forte e ele não usava sapato social. Aí eu escutei ele andar bem devagarzinho, ele foi na ponta do meu pé.
O sofá da minha mãe era aquele sofá antigo e eu sou muito grande, eu sou muito alta, eu tenho quase 1,80 m. Então eu fiquei assim, com o meu pé para fora né? Uhum. Aí ele foi no meu pé e pegou no meu pé e falou: filha, acorda. Aí nisso eu peguei e fiz assim: você não é meu pai. Eu não. Aí eu fiz assim, não era ninguém, sabe? Não tinha ninguém Aí ali. eu peguei, não tinha ninguém ali, ninguém ali. Aí eu peguei, corri pro quarto da minha mãe. Mãe, pelo amor de Deus, tem um homem aqui dentro de casa, tem um homem aqui dentro de casa. Pai, pai, pai. Não tinha ninguém lá. Ninguém, ninguém. Aí minha mãe ficava brava porque era coisa da minha cabeça e não tinha nada disso, que eu tinha que rezar, que aquela coisa daquela mãe que teve a criação católica, mas que não era nada, Uhum. tá? E aí teve uma vez que eu lembro que eu estava no meu quarto, eu estava sentada na beirada da minha cama, assim, no chão estava a minha coberta, eu lembro assim, do meu travesseiro, tudo certinho. E eu olhei para a porta do meu quarto, estava o meu avô, a minha avó, um irmão da minha mãe, que havia falecido, e uma menininha. E essa menininha tinha um cabelo ruivo, muito bonita. E, e eu lembro da minha avó falar assim: vem com a gente quer te mostrar um negócio. Vem aqui com a gente. Aí eu falava assim: eu não quero ir, vó, eu tenho medo. Uhum. Aí ela falava: não, a gente só quer te mostrar um negócio. E a menininha, quietinha ali, bonitinha, ela não falava nada, nada. E esse irmão da minha mãe, que morreu, eu não conheci. Ele morreu antes de eu nascer, tanto ele quanto meu avô. A minha avó, eu já conheci ela. Por isso que eu lembro de tratar ela como vó. Aí depois a minha irmã me mostrou uma foto do meu avô. Do meu tio a gente não tinha foto, mas a minha mãe descreveu ele para mim, tá? A menininha, na realidade, a minha mãe conta que a minha tia tinha tido um parto de gêmeas e uma das gêmeas morreu. E no jeito que eu descrevi a menininha, era o jeito que uma das gêmeas que sobreviveu era quando era pequena. Porque essa minha prima eu vim a conhecer já mais velha, já mais não pequenininha. Sim. Então, assim, a minha mãe conta, me descreve ela como tendo essa cabelo ruivo, igualzinho que era ela pequenininha, tá? Então, eu fui tendo essas experiências, muitos vultos, essa quantidade de... Aí, muitas vezes, eu me questionava, porque muitas vezes eu via Uhum. muito à noite, a maioria à noite, alguma coisa durante o dia, de dia era cheiro, alguma coisa que falava, assim, muito, aquela coisa que parece que encosta alguém aqui em você. Uhum. Mas a maioria era a hora que eu relaxava, que eu ia dormir. E Eu, desculpa te interromper, e não, essas, não sei como é que eu poderia chamar, né? Enfim, você disse que eram vários, né? Ele dava para identificar quem eram essas pessoas ou essas energias. Ela dava para identificar claramente o que elas diziam, por que que elas
estavam tentando se comunicar com você? Como é que é isso? Então, essa vez que eu vi a família na porta do quarto, eu entendi perfeitamente, assim, só que eles me chamavam, mas eu tive medo de ir. Uhum. Então, eu não consegui saber o que eles queriam comigo, né? E, e essa pessoa, eu acho que era um senhor da calça social. Minha mãe diz que ela acha que é meu avô, porque ele usava muita calça social e sempre de sapato social, tudo. Porque, é assim, agora eu vou entrar um pouquinho na cepa da parte do espiritismo que eu depois procurei entender. O meu avô, ele teve muito problema com vício de bebida. Então, assim, eles desencarnaram com problemas de saúde devido à bebida. E então eu acho que ali na casa da minha mãe, que é até hoje existe, porque ela teve irmãos que também morreram devido ao vício à bebida. Eu penso que é até alguma coisa genética lá em casa, na casa da minha mãe, isso. Eu acho que a minha família não conseguiu se desvincular do local ali, sabe? E eu sou meio que o telefone deles. Ah, Naquele momento eu era o telefone deles. entendi. Só que eu não sabia trabalhar isso, Hum. devido ao meu medo que eu tinha. Então, talvez se eu tivesse crescido num lar que tivesse o entendimento do que era o espiritismo, talvez eu teria sido um telefone mais útil. E naquele momento que eles precisavam, porque o que acontece? Hoje, eu consigo me comunicar com um tio que está lá Na casa? na casa. Ele Eu tá, consigo me comunicar com. Hã? ele fica, ele está lá, ele tá. Ele, ele fica lá, ele Hum. fica lá. E, e eu já falei para minha mãe, só que é aquilo assim, a minha mãe hoje, ela gosta muito do kardecismo, ela estuda bastante o kardecismo, só que é, ela tem medo também. Hum. E, ao mesmo tempo, eu acho que ela é um pouco cética, ela ainda é o ver para crer, Mas ela sabe? viu coisas também. Você falou da a menina ruiva, ela que viu. Ela me descreveu, Ah, ela, tá. porque ela sabia como a minha prima era quando era pequenininha. Entendi. Ela mesma não viu, então. Ela mesma não viu. Quem viu foi eu. Então, eu vi, aí eu descrevi o que eu tinha visto. Até o meu tio, que o que eu não conheci, eu não vi o rosto dele. Hum. Eu só vi ele daqui para baixo. Eu falei, mãe, eu sabia que ele tinha o cabelo escuro, porque aqui era bem branquinho, assim, só que era um cabelo jogado, assim, mas era um castanho, tá? Falei, mãe, era um homem alto, magro e com o cabelo assim, assim, assado. Ela falou, é meu irmão Zé. Ela falou. Então, assim, eu descrevendo, ela me falou direitinho quem que eram as pessoas, tá? E hoje, ela tem dois irmãos que faleceram em questão do alcoolismo. Só que eu consigo ter contato só com o mais novo. Só que ele está muito revoltado. Ele não me escuta.
Ele não me escuta. Então, assim, tem dias que eu vou lá e eu fico muito ruim. Porque, tipo assim, não por culpa dele. É porque ele não era uma pessoa ruim. Só que ele está num lugar que não é bom. Ele era uma pessoa assim muito, muito boa. Só que o vício acabou com a vida dele. Então, ele era uma pessoa assim que ele tirava a roupa dele para te dar, vamos dizer assim, você entendeu o quão bom ele era. Só que, infelizmente, ele tinha a doença do alcoolismo. E ele não está ali para fazer mal para minha mãe, porque ele tinha minha mãe como uma segunda mãe para ele. Só que ele está ali e aquela melancolia que ele está, porque ele não consegue enxergar que ele precisa de ajuda, interfere na vibração astral da minha mãe. Acaba interferindo na vibração astral da família. Por quê? Ele interfere na minha mãe, consequentemente, minha mãe baixa a vibração, ela fica no estado vibracional ruim, ela briga com quem vai lá, essa pessoa baixa também, consequentemente, essa pessoa vai para a casa dela, baixa lá também, vira um ciclo. E, Entendeu? e teria algum tipo de tratamento, de ajuda que poderia ser dada a ele? Tem um tratamento. Esse tratamento eu como umbandista poderia fazer, só que a minha mãe não aceita eu fazer isso lá, porque minha mãe não aceita a minha religião. Ah, ela é kardecista. Ela é kardecista, né? Então, assim, ela, a minha mãe, ela reza muito. Aí, desculpa, um dos pontos que pegam, ela reza muito para ele. E a gente, quando a gente trabalha com o espiritismo, muitas vezes a gente fala assim, vamos rezar para aquele irmão, não sei o quê. Dependendo do estado que o espírito se encontra, aquela oração faz com que ele venha até você. Então, o que a gente pede? Que uma pessoa, um sacerdote, faça essa oração para essa pessoa. Eu tive um caso essa semana de um suicídio de uma conhecida minha e até um grupo de amigas, a amiga falou assim, faz uma oração para ela. E eu falei, eu não posso fazer isso, porque eu não sei em que estado ela está. É como se fosse assim, como se eu acendesse uma luz para quem está na escuridão. Entendeu? Então, ela pode vir até mim e, consequentemente, acontece isso que acontece na casa da minha mãe. Quer dizer, você tem receio de atrair energias que estejam negativadas e isso vai contaminar a sua vida de alguma forma, é isso? Exatamente. Porque por mais que a gente fale assim, muitas vezes alguém pode, de repente, até me criticar nesse âmbito. Falar assim, mas você, então, não tem um padrão vibracional bom que o espírito vai poder baixar. A gente tem momentos que a gente baixa a guarda. Você não fica 24 horas com o Sim. padrão vibracional lá em cima. Uhum. Tem hora que você bate o dedinho na quina que você xinga. É nesse momento que ele te pega. Entendi. Entendeu? Então, assim, a gente tem que estar se policiando, a pessoa que é... Eu não falo nem a pessoa, o médium em si. Eu acho que o ser humano tinha que se policiar 24 horas para a gente tentar não baixar a guarda. Porque, por mais que a gente
as pessoas talvez não acredite que existe um mundo espiritual, tem muitas pessoas que acreditam que existe o céu e o inferno. Então, se você acredita que existe um inferno, você também não pode baixar a guarda para os demônios que ali existem, entendeu? Então, é onde que eu penso, a gente tem que estar sempre em vigilância, né? Orar e vigiar, que é o que fala, né? E a gente tem que estar sempre. Sei, mas isso também não gera muito peso na vida, essa vigilância, digamos, tentar viver a vida com mais naturalidade, será que também não deixaria a gente melhor, ao invés de ficar num estado de meio policial, né, o tempo todo? O Daniel, a gente não escolhe vir médium, tá? A gente como se for ser médium é um karmas de vida passada. A gente vem para pagar, tá? E a pessoa que é médium, ela tem que saber que ela não pode ir em bar, ela tem que saber que ela não pode ir em balada, ela tem que saber que ela não pode ficar em lugar onde tem bebida. Infelizmente, é a vida da pessoa que é médium. Entendeu? Porque a gente passa mal mesmo. Entendeu? Então, assim, Ter as energias do lugar, é isso? muito, muito, muito ruim. É muito ruim. Aí você fala assim, eu vou ficar bem, eu não vou entrar na vibe, eu quero me divertir. Você até se diverte. Aí chega um momento que você fala, agora bateu, agora pegou. Pode ser que naquela hora não te aconteça nada, mas amanhã eu não estou bem. Entendeu? Então, assim, a gente tem que estar sempre em constante, não late, constância vigilância. Pérola, por favor. Então, assim, não pode mototáxi parar aqui em casa, que é isso daqui. Para. Então, a gente está sempre fazendo isso, sempre cuidando, sempre... Você me dá um tempo só para eu tirar ela daqui? Espera aí. Ela não para de latir. Então, vamos lá. A gente está sempre em constância vigilância. Sempre. E aonde a nossa vida acaba sendo um pouco não, muito complicado. Muito. Devido a tudo isso, eu me encontrei... Fala para você como que eu comecei, porque eu me encontrei na Umbanda. Teve um dia que a minha irmã falou assim para mim, a minha irmã do meio, vamos num centro comigo? Falei, vou. E fui com ela. Aí eu lembro que nós entramos, assim, era um corredor pequenininho. Entrei, sentei. Aí eu olhei para a parede, assim, estava escrito: Centro de Umbanda, tá, 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 tá. Eu falei assim, eu vou matar a minha irmã. Ela me trouxe num centro de macumba. Eu vou matar ela, porque eu tinha o maior preconceito, muito preconceituosa. Eu vou matar ela, eu vou matar ela, eu vou matar. Fiquei ali assim, muito brava. No primeiro dia que eu fui, eu consegui que o espírito já se comunicasse. Sem eu fazer nada. E desse dia em diante, eu não consegui parar mais. Por quê? Eu comecei a entender o que eles queriam comigo.
eu comecei a entender o que eles queriam comigo e comecei a mostrar para eles que eles tinham jeito, hora, vamos dizer assim, para falar comigo. Então, o que acontece hoje? Eu consigo ajudar uma pessoa sem que ela esteja presente. Eu tive casos assim de uma amiga minha que me chamou no WhatsApp. Eu estava trabalhando e a gente conversando. Ela estava muito nervosa. Eu lembro assim que eu apaguei e fui conversando ali com ela, conversando. E eu fui falando coisas da vida dela que eu não fazia ideia, porque ela é uma amiga de internet. Então, tipo assim, eu nunca tinha visto, vamos dizer assim, a cor do carro do pai dela, vamos dizer assim, tá? Então, assim, e eu fui falando coisas que aconteceu da vida dela, o que queria, quem que era, que eu não fazia ideia que existia, tá? Uma outra pessoa também, essa outra pessoa já foi um pouquinho mais pesada, porque eu consegui enxergar o obsessor na casa dela. Eu conseguia ver, até hoje, assim, eu lembro a imagem da pessoa na cama, deitada, e ele ficava em cima dela, na cabeceira da cama. Eu até brinquei no dia, eu pensei que ele parecia o Homem-Aranha, o modo que ele estava, tá? Mas era um negócio, um plasma preto, uma coisa negra, e ele andava desse modo pela casa toda, sabe? E nada ia para frente, nada ia para frente. Esse A era o vida obsessor, esse era o obsessor de quem? de uma outra amiga De uma outra amiga tua, tá? que mora em outro estado, também assim, é de internet. Eu também nunca vi a casa, nada, nada. Então, assim, e eu consigo ter. Aí, quando eu durmo, eu tenho um tipo de mediunidade que chama. Eu sempre. Desdobramento. O que é essa mediunidade? Eu consigo ir até onde a pessoa está, quem está precisando da minha ajuda. E quando acontece isso, é muito desgastante. Muito. Então, o que aconteceu? Antes de eu entrar para a Umbanda, de eu começar a entender, de eu saber como que eu tinha que trabalhar, como eles tinham que trabalhar comigo, eu fazia muito desdobramento. Eu tenho familiar em Andradina. Eu cheguei aí na casa da minha avó lá. Minha avó por parte de pai. Então, o que aconteceu? Eu acordava muito mal, muito cansada. Eu não dormia, porque, na realidade, meu corpo estava dormindo, mas meu espírito, e eu acho que, consequentemente, a minha cabeça estava a milhão. E hoje eu sou dependente de remédio para dormir, porque eu não sabia o que era, o porquê de tudo. Então, hoje eu sou dependente de remédio para dormir. Aí, o que aconteceu? Meio que bloqueou essa parte minha. Ela só acontece mesmo quando o negócio, assim, eu falo assim, quando o bicho está pegando muito. Aí, eu posso tomar quantos remédios forem. Eu vou de qualquer jeito. Então, assim,
eu já fui em lugar que o cheiro é ruim, você pisa, é gosmento, assim. E aí você pode perguntar, mas será que você não sonhou? Mas é muito real. É muito real. A textura, o cheiro. Eu tive uma experiência essa semana que eu senti a chuva. E foi até um caso muito engraçado, porque eu fui para um lugar, eu lembro que era um lugar que estava chovendo, mas era uma chuva fininha, um tempo escuro, um tempo assim, meio frio, uma coisa estranha. E no outro dia, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que eu estava nesse lugar, que eu andei muito nesse lugar, muito. E um amigo meu me mandou um WhatsApp, falou assim, ó, eu não sei o que foi, eu sonhei que eu estava num lugar e tinha um cara muito deformado, e esse cara colocava a mão nas pessoas, as pessoas começavam a cair, parecia que a pessoa tinha tomado uma droga, uma coisa muito louca. E você me chamou, você estava em volta de uma esfera, e você me chamou, vem aqui que nada vai acontecer. E eu entrei ali naquela esfera que você estava, e realmente, assim, ele falou assim, parecia um apocalipse zumbi. E todo mundo ia em cima da gente, e em mim não acontecia nada. E diz que ele olhou para o lado, eu já não estava mais com ele, mas que nele não chegava nada. Então, assim, então são coisas, assim, ainda que eu me pego perguntando, assim, sonhos eu não consigo interpretar muito. O que é que eu fui fazer? O que eu fui ajudar? Então, muitas vezes eu peço para os meus guias me orientarem no que é que aconteceu. Aí eu até consigo dar uma resposta, mas muitas vezes eu falo, são mistérios da vida. Mas é mais ou menos o que acontece comigo, Daniel, minha loucura de mediunidade. Uhum. E é, você disse que isso seria devido a algum tipo de karma de vida passada, esse dom. E você tem alguma ideia? Você gostaria de fazer alguma conjectura ou falar sobre isso? De por que que você teria essa capacidade? Então, pelo pouco, não, pelo tanto que eu estudei, né, a gente vem com esse karma justamente para poder auxiliar os irmãos que vão precisar da nossa ajuda, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Por quê? Nós falhamos na outra encarnação. Sim. Então, eu tive alguma falha reencarnatória que eu tento me redimir, vamos dizer assim, auxiliando com a mediunidade. Porque a pessoa que diz assim, eu sou médium, porque a gente vê muito hoje, Daniel, assim, principalmente nas religiões de matriz africana, as pessoas se vangloriar, né, por ser médium. Eu sou médium de Umbanda, eu sou médium disso, eu sou médium. Só Deus sabe o quanto é difícil esse fardo, o quanto nós somos cobrados, quanto nós é uma responsabilidade você ser médium. Uhum. Porque você está lidando com um sentimento da outra pessoa. Então, um exemplo, eu estou lá no dia de trabalho, a pessoa vem fazer um atendimento comigo. Eu estou incorporado com um preto velho, um baiano, um caboclo. Eu vou te falar porque eu já passei por experiências assim. Então, a entidade fala comigo, que a gente fica... não é que ele entra dentro do meu corpo, a gente fica ali junto.
Então, ele fala comigo e eu... a técnica, é o telefone que eu sou. E só que muitas vezes o consulente quer fazer uma pergunta que a gente tem que saber filtrar o que falar. Um exemplo que eu vou te dar. O meu pai, quando ficou doente, eu fui num centro, no médium me disse que meu pai morreria até o final do ano. Eu saí de lá sem chão. Entendeu? Então, assim, são coisas que a gente... Primeiro que a entidade não vai falar se a pessoa vai morrer ou não. E outra coisa, você chega num centro, a pessoa vai dizer para você assim: ai, Daniel, você está com um trabalho na sua... A pessoa não, a entidade. Fizeram um trabalho para você, para te destruir a sua vida. Tá, e aí? O que o senhor vai me fazer? Você vai falar para a entidade? O senhor falou para mim que eu tenho um trabalho na minha vida. E aí? O senhor vai me deixar eu virar as costas e ir embora para minha casa, sabendo que eu tenho um trabalho feito? Não. Então, você está vendo o tato que você tem que ter com as pessoas? Porque muitas vezes nem tem. Nem tem. Muitas vezes a pessoa está com uma energia baixa, a entidade só fala assim: ó, filho, essa pessoa precisa se cuidar, ela está num padrão vibracional baixo. O médium toma a frente e fala: ó, tem trabalho aí feito. Uhum. Entendeu? E joga essa carga para a pessoa, aí a pessoa vai embora, ela nem trabalho tinha, ela vai embora já achando que, nossa, já fizeram um boneco de voodoo meu e eu vou morrer. Então, você está vendo a responsabilidade que uma pessoa tem que ter para com a outra? Sim, o A gente é impacto. como se fosse um médico, mas da vida espiritual, Ah. né? E uma curiosidade assim sobre esses trabalhos, né? Tem trabalhos que visam o bem e o mal. Como é que funciona isso? É, é. Só que é assim, uma casa de umbanda séria e uma casa de candomblé séria, você nunca vai encontrar um trabalho para o mal. Ah, Nunca, nunca. Por quê? A gente trabalha com entidades elevadas, hum, espíritos que não precisam mais reencarnar, nada disso. Então, eles vêm para te dar um ensinamento, eles vêm para te evoluir espiritualmente. Então, qual seria, o que iria agregar na vida da entidade evoluída, ela te ensinar um trabalho, vamos dizer assim, para não fazer uma maldade para outra? Ela vai regredir. uhum, E, consequentemente, o médium também, porque o karma não vai ser para a pessoa que você está mandando o trabalho, vai ser para você, entendeu? Então, assim, é, quem faz os trabalhos de ruins, vamos dizer assim, são pessoas mal intencionadas, pessoas que visam lucro, pessoas que não se importam, que querem o lucro hoje, agora, deixa que a minha reencarnação eu vejo lá na frente, hum, tá? Então, assim, e pelo contrário, já o trabalho para o bem é muito edificante. Nós tivemos um caso no centro de um menino que ele tinha... Eu não sei te falar qual que era o transtorno que ele tinha, mas para você ter uma ideia, ele se cortava inteirinho, inteirinho. E nós fizemos um... E ele chegou num ponto que, tipo assim, ele saiu da escola, ele chegou a ficar em um hospital, tudo, psiquiátrico. Nós fizemos um trabalho para ele que esse menino
assim, deu uma reviravolta na vida dele. Ele voltou a estudar, ele engordou, ele parou de se cortar. E, tipo assim, o que nós usamos? Um maço de vela e uma fé, Uhum. entendeu? Esses dias atrás eu vi um vídeo no TikTok, uma moça que ela trabalha de coveira no cemitério e ela falando sobre um trabalho que tinha numa encruzilhada, no Cruzeiro das Almas no cemitério. E ela perguntava, ó, quem é do axé, pode me explicar o que é esse trabalho? E tinha lá um pote de canjica, um pote de pipoca e tinha 2 velas em formato de cabeça. E antes de dar a minha explicação para ela, eu falei, vou dar uma olhada nos comentários, sabe? Aí tinha gente falando, nossa, foi feito para prejudicar, porque tem vela de cabeça, não sei o quê. E pelo contrário, é para ajudar alguém que está com algum problema na cabeça. Por quê? A canjica a gente oferece para Oxalá, Sim. que no sincretismo é Jesus Cristo. Ah, E a pipoca, o baluaê, que no sincretismo é São Lázaro, que é o santo das chagas. Né? Então, quer dizer, é um trabalho para ajudar uma pessoa que estava com problema de cabeça. Tá? entendo. E por que que se faz no cemitério? Porque ali tem o Cruzeiro das Almas. Então, o que tem ali? Ali a gente tem o lugar que a gente fala onde o Molu trabalha. O que é o Molu? O Molu é uma entidade que está ligada entre a vida e a morte. Hum. Então, e ali tem muita energia. Como que eu posso te explicar para não assustar muito quem vai entender? Dos Exu também, entendeu? Então, assim, porque muitas vezes os problemas da gente vêm dessa parte de obsessão. Tá? Então, o que acontece? Os Exus é como se fosse um descarrego que leva ali. Então, a gente usa muito para fazer o trabalho dentro do cemitério, porque é um campo sagrado. É onde eu tenho aquela hora que eu te expliquei que a gente tem que saber aonde faz a oração para a pessoa. A gente tem os campos sagrados. Então, para nós, umbandistas, cemitério é um campo sagrado, uma floresta é um campo sagrado, uma cachoeira é um campo sagrado, o mar é um campo sagrado. Um exemplo, um bandista, eu não posso entrar no mar e sair de costa. Eu tenho que sair de frente para o mar. Eu estou entrando na casa de Iemanjá. Eu não saio de costa para a casa dela. Sim. Eu entro numa cachoeira, eu não posso sair de costa para uma cachoeira. Então, eu tenho todo um ritual que eu tenho que seguir para a religião, entendeu? E uma coisa que eu queria até desmistificar aqui, que eu tinha esse preconceito, eu espero que ajude quem assistiu o canal, a questão do corte no candomblé. Do corte. O que é o corte? Muita gente recrimina o candomblé porque fala o candomblé mata animal. Ah. Uhum. O que é o matar o animal? O candomblé não mata o animal. O candomblé utiliza o sangue. O que é o sangue? É o axé do animal. Aquele animal, ele é muito bem tratado, ele é cuidado, ele é específico para aquele axé. Dentro do candomblé tem uma pessoa que tem a mão do corte. É somente ela que pode fazer o corte do animal. Sem deixar o animal sofrer, sem deixar o animal chorar, nada disso. Aí o que acontece? Essa pessoa faz o corte, utiliza o sangue que precisa ser utilizado no axé, e aquele corte que foi feito é feito comida para os filhos da casa, entendeu? Então, nada se desperdiça. Tá.
E no candomblé existe uma cozinha específica para fazer a comida do santo. Então, lá dentro tem a panela que é para a comida do santo, é tudo separadinho, assim, é muito organizado o candomblé. Então, assim, hoje, para a pessoa que tem o preconceito de falar assim, ó, mas o candomblé mata o animal. É só lembrar que você vai no mercado e compra bife. É a mesma coisa. Quer dizer, Come carne do mesmo jeito. quer dizer, o que você está querendo dizer é que não é um sacrifício animal, ou é? Não, Não é um não, sacrifício. não é um sacrifício, Tá. não. Porque utiliza-se o sangue. É a mesma coisa assim, vamos dizer, a mesma coisa, um exemplo, que o frigorífico vai lá, mata o boi, Uhum. o cara lá recolhe o sangue que teria que recolher, limpa o boi que tem que ser limpo e manda para o supermercado para vender. É a mesma coisa, só que no candomblé limpa o animal e manda para a cozinha para fazer a comida para os filhos do axé. É a mesma coisa, entendeu? Só que assim, na Umbanda não usa o animal. Na Uhum. Umbanda a gente trabalha só com os elementos da natureza, Uhum. tá? Só que no candomblé se utiliza o sangue, que é o axé. Então, eu tinha esse preconceito. Então, como eu desmistifiquei esse preconceito na minha vida, eu queria, assim, tentar que, quem sabe, esse vídeo chegue e também desmistifique algumas pessoas, né? Sim, porque a gente ouve aquela coisa da macumba, né? Eu não sei Uhum. tecnicamente, pelo que você está falando, a macumba é um nome correto e pode ser usada para o bem ou para o mal, ou a macumba seria só para algo ruim? Na realidade, a gente nem usa o termo macumba, porque Nem macumba é um instrumento musical. A Ah, gente, tá. nós falamos assim, nós vamos fazer um trabalho. E Ah, nesse trabalho nós temos as oferendas, aham. tá? Então, assim, para você ter uma ideia, quando a gente quer fazer um trabalho para abertura de caminho, né, eu estou precisando de um emprego, eu preciso que a minha vida dê uma deslanchada no meu comércio, então vamos fazer um trabalho de abertura de caminho. A gente, assim, vou te dar um basicão, tá? A gente faz uma bela de uma feijoada e entrega para algum, ou na linha do trem, ou numa subida de terra. Entendeu? Então, assim, é fazer uma oferenda ao santo, que a gente fala, sabe? É um agradecimento ao santo para ele assim, vamos usar assim, um termo bem para ficar feliz e deixar a gente feliz também, vamos dizer assim, entendeu? É assim que a gente fala. E tem uma história que fala, eu não sei até que ponto que isso é verdadeiro, mas diz que os escravos, quando fugiam, eles deixavam nas encruzilhadas comida, aguardente e mais alguma coisa para os escravos que iriam fugir ter o alimento e a aguardente por causa do frio, para dar energia, e que daí surgiu os trabalhos nas encruzilhadas. Entendeu? Então, assim, eu não sei até que ponto essa história é verdadeira, E olha, tá? você está falando disso, inclusive ano passado, onde eu moro, na esquina, tinha um prato de barro com areia e com carne, com filé e mais algumas coisas dentro. Eu não me lembro o que, mas eu lembro de um filezinho. Uhum. Era pimenta que tinha, alguma coisa assim. Que não é areia, é farofa de farofa Ah, grossa. então pode ser, vai ver. É. Então é isso, deve ser uma farofa. E aí eu Uhum. lembro que estava lá esse prato na esquina inteiriço. E aí no dia seguinte, ou 2 dias depois, eu passei lá de novo a pé e o prato ele tinha sido chutado. Eu não sei se pela pessoa que fez ou se por alguém que se irritou e destruiu aquilo. É, Não é sei. assim,
isso daí é uma oferenda para Exu, tá? Tá. Pelo que você está me explicando, é uma oferenda para Exu. Sim. O que eu acho errado? Eu acho errado você oferendar para qualquer entidade dentro da cidade. Porque eu acho que eu tenho que respeitar o espaço do próximo. Uhum. Você não é obrigada a acordar cedo com um trabalho meu ali. Assim como eu não sou obrigada a atender uma porta de um testemunha de Jeová, não sou nada disso, Uhum. entendeu? Então, assim, eu acho que eu tenho que respeitar. Tá? Então, assim, tem outros lugares para poder entregar a oferenda, sabe? Mas existe isso. Eu já vi muitos vídeos, assim, até de Babalorixá e Alorixá reclamando para não fazer as entregas na cidade. E eu também compactuo da mesma opinião, porque a pessoa não é obrigada a entender o que é aquilo ali, sabe? E a maioria das pessoas passa lá e fica com medo, né? Assim, eu tenho Exatamente, porque, ignorância. queira ou não, a gente tem o estigma que é uma religião que faz coisa ruim. E um exemplo, eu vejo pela minha mãe. Olha, se eu falo assim, ai, mãe, Exu, não sei o quê, nossa, ela quase morre de coração se eu falo em Exu, você Uhum. entendeu? Então, assim, a pessoa não é obrigada a saber que aquilo ali não é para o mal, Uhum. sabe? Agora, chutar, eu já não acho legal. Então, assim, porque Quer dizer, isso não faz existe... parte do ritual, esse Não, chute. É alguém que passa. alguém fez maldade, Ah, tá. alguém fez maldade. Então, assim, se você não gostou que está ali, recolhe, porque a oferenda foi feita, a intenção foi entregue. Ah, mas eu não vou pôr a mão que o trabalho vai pegar em mim. Não pega nada, porque o que precisava ser feito já foi feito. Então, a única coisa que eu falo é assim, ó, pede licença, dá licença, pega, recolhe, põe no seu saquinho de lixo, põe ali para jogar fora. Se fosse assim, coitado dos gari, eles estavam tudo morto. É eles que recolhem, entendeu? Então, assim, o chutar eu acho um desrespeito, Hum. porque eu não vou na igreja de ninguém, chuto a Bíblia de ninguém, sabe? Então, Uhum. assim, a gente ainda é um país que tem muita intolerância religiosa com a gente. Nós somos uma religião que tem maior número de templos queimados, queimados mesmo, sabe? A gente, assim, aqui na minha cidade, a gente tem templos que são que chama a polícia para a gente. No meu caso não aconteceu, mas assim de outros irmãos que chamaram polícia, jogam lixo na porta quando não querem mais, sabe? Então, assim, a gente tem o toque do atabaque, a gente tem as músicas, do mesmo modo que a Igreja Católica tem, do mesmo jeito que a Igreja Protestante tem. Mas o que acontece de diferente da religião de matriz africana? É o preconceito por ser uma religião de afrodescendentes. Não é o preconceito da religião em si, é o preconceito que vem emprunhado ainda lá de trás por ser uma religião afrodescendente. Sim. Então, é esse o preconceito que a gente sofre, sabe? A gente vai ganhar, a gente vai vencer isso ainda. Eu tenho fé que a gente vai vencer isso ainda. Uhum. Mas é bem complicado, Daniel. A gente passa uns maus bocados, viu? Sim, porque Exu também, até onde eu sei, é uma entidade que ela tem duas facetas, né? Acho que com a maioria, né, não é das entidades, elas têm um lado bom e um lado ruim, não tem aquele maniqueísmo, né, entre o bem e o mal tão claro, É, né? é. Tem até um filme que chama Besouro, que até tem uma passagem que Exu fala para ele, fala assim, eu sou Exu,
Eu sou bom para quem é bom para mim e sou mal para quem é mal para mim. Ah, Mas por quê? O que Exu quer dizer? Ele não vai te fazer maldade. uhum. É porque o mal está na gente. Sim. Ele vai te pôr um espelho na sua frente e você vai ver a maldade que você mesmo está fazendo. Porque Exu, o que a gente sabe de Exu? Que Exu dá o caminho. Uhum. Ele te mostra o caminho. Você vai seguir, aí já é problema seu. Uhum. Entendeu? No kardecismo, os Exus são conhecidos como lanceiros de Maria. O que são os lanceiros de Maria? Eles são os que transitam entre o céu e o inferno. O que é? Eles têm a entrada no umbral para levar os espíritos para a luz. Eles têm essa conexão. Por quê? Os espíritos com muita luz, eles não conseguem adentrar o umbral. Então, os Exus, o que eles conseguem? Eles são evoluídos, muito evoluídos. Só que eles escolhem não, vamos dizer assim, subir aos céus para um bom entendedor. Eles preferem ficar nessa camada mais inferior para fazer essa ponte, essa ajuda, esse trabalho de resgate. Então, quando a gente precisa ajudar muito uma pessoa, principalmente em caso de desobsessão, quem vem ajudar é Exu, sobre a ordem de Ogum, sobre a ordem de Oxalá, é ele que vem ajudar, sabe? Então, a gente deve muito respeito para Exu. Um exemplo, toda vez que a gente vai fazer uma comida para um santo, vamos lá, eu oferto uma feijoada para Ogum. Eu tenho que ofertar Exu primeiro. Entendeu? Porque Exu é o executor da lei. Ogum manda, Exu executa. Entendeu? Então, assim, é ele que a gente tem que estar sempre alinhado. Principalmente o médium umbandista. A gente tem que sempre estar com o Exu e a pombogira nossa alinhada. Porque é eles que vão dar sustentação para nós conseguir estar sempre de pé para a gente conseguir caminhar aqui na Terra, que eles são os que mais estão próximos da gente espiritualmente. Por isso que eles têm esse jeito fanfarrão deles. Só que a gente acha que Exu vem brincando, vem rindo, vem isso, vem aquilo. Só que a hora que ele vem brincando, vem rindo, é o momento que a gente tem que ter mais medo de Exu. Que é aí que ele te pega, entendeu? Que ele te pega onde ele te pega no laço, que a gente brinca, que a gente fala, né? E ele pode fazer o que com a gente quando ele pega? Que ele... É aquilo que eu te disse, Exu não vai te fazer o mal. De um exemplo assim, tem eu já ouvi muita história de gente falar assim, nossa, Exu pôs o fulano numa cadeira de roda, não sei o quê, não sei o quê. Exu não faz isso. Ele não vai parar a evolução dele para te fazer isso. Quem faz isso aí são as consequências que você vai plantar na sua vida. Entendeu? Só que existe uma divisão nos Exus, que para você entender melhor, que a gente fala que são os Exus pagão. O que é o Exu pagão? Aquele que não quer evoluir. Ele é como se ele fosse um obsessor. Ele que é usado para fazer o trabalho ruim. Ele faz um trabalho a troco de uma pinga, ele faz trabalho a troco de um charuto, ele faz trabalho a troco de um dinheiro. Uma vez eu atendi uma pessoa que o Exu falava assim, ele me pagou, eu vou acabar com a vida dele. A pessoa havia feito um trabalho para matar uma outra pessoa e ele falou, não, mas ele me deu dinheiro, eu vou fazer o que ele me pediu. Aí eu falava, mas o senhor não vai usar mais dinheiro, onde o senhor está não precisa mais. Uhum. Não, eu tenho meu dinheiro aqui, ó, e me mostrava.
O Exu. Porque Exu, só que é um Exu pagão, que a gente fala. É um quiumba, né? Que a gente usa o nome, né? De quiumba. E ele mostrava, como se ele estivesse segurando o Quer dizer, dinheiro. então existem vários Exus. Sim, Ah, tá. existe. E aí, A gente fala que tem Exu de lei, aí tem o Exu pagão. Para você entender mais ou menos como funciona, é como se lá onde fica Exu, como assim, no reino de Exu, para você entender. No reino de Exu tem um rei, tá? Desse rei, ele tem os falangeiros que trabalham para ele, tá? E conforme esses falangeiros vão evoluindo, eles vão fazendo os reinos dele hum, e trazendo os Exus para trabalhar com eles, hum, entendeu? Por isso que muitas vezes você pode falar assim: ah, mas o centro lá está trabalhando com o Exu Tranca-Rua, e naquele mesmo dia tem um outro centro trabalhando com o Exu Tranca-Rua. Porque ele não é o Exu Tranca-Rua que está ali, são os falangeiros de Exu perfeito, Tranca-Rua, perfeito. entendeu? Entendi. Então, aí chega um certo ponto que esse Exu, ele evolui tanto que ele nem vem mais para trabalhar. Hum, Aí ele só vem o falangeiro mesmo. hum. Ele só fica ali auxiliando nos trabalhos de resgate mesmo. Tá? Bom, a gente já está, digamos, já 1h20 mais ou menos de gravação. Eu queria te fazer uma última pergunta, já que você falou candomblé, umbanda e tem também o kardecismo, né, que é a posição da sua mãe. E as três posições acreditam em espíritos, né? Quer dizer, no sentido Sim. de reencarnação. Até onde eu Uhum. sei, por exemplo, a Igreja Católica, ela não acredita em reencarnação. Não, Tanto é que a tinha Igreja aquela briga, Católica sim, é. não acredita, tinha aquela briga do Padre Quevedo com os espíritas, né? Que Isso, ele tinha que é, provar de alguma forma que a reencarnação não existia, né? isso. E aí eu te pergunto, você acha que existem pontos em comum de articulação, ou não? Como é que você vê essas três posições, a Umbanda, o Candomblé e o kardecismo? Assim, Umbanda e Candomblé, eles não têm nada em comum, tá? Eles são totalmente diferentes, Tá. tá? Porque Umbanda trabalha com guias, tá? O Candomblé trabalha com orixá. Então, eles são totalmente diferentes, são Sim. vertentes totalmente diferentes, doutrinas totalmente diferentes. O kardecismo não trabalha com a incorporação igual a Umbanda, que incorpora um preto velho. Tem até algum centro que tem algum médium que até incorpora para dar um passe ali, mas são raros. O médium que incorpora, ele enfrenta bastante resistência num centro kardecista. Bastante. Porque o que o kardecista entende? Ele entende que o espírito que está ali, ele precisa ser encaminhado. Então, o que eles fazem? Eles doutrinam, eles tentam doutrinar através da conversa aquele espírito que está ali. Então, eu recebo aquele espírito sofredor, vamos dizer assim, e aí fica uma pessoa do meu lado tentando doutrinar, falar que ele tem que ir para a luz, aquela coisa toda. Então, é assim que funciona no kardecismo. Já na Umbanda, eu incorporo a entidade, que eu sei quem é ela, o jeito que ela fala, o jeito que ela anda. Eu sei exatamente. Quando não é ele, eu sei exatamente quando não é. Tá? E o catolicismo, eles acreditam na ressurreição. Só que eu falo assim, se a gente for parar para pegar, para pensar mesmo, eu falo assim que um exemplo, Moisés, para mim, Moisés foi um grande espírita, porque ele foi o primeiro que psicografou, né?
Ele recebeu a Tábua dos 10 Mandamentos. Ele foi o primeiro espírita que psicografou na vida, né? E para mim, Jesus Cristo não foi uma ressurreição. Ele subiu aos céus, mas o espírito dele, a matéria ficou ali, entendeu? A matéria ficou ali. Só que até eu acho que de repente essa interpretação da Bíblia é muito louca para mim, mas ela vem sendo escrita há muitos anos, né? Aquela coisa, muitos papas, muitas coisas, então, assim, se adequando a muito que é preciso, né? Mas na minha visão, se eu for olhar assim, minha visão espírita, para mim Jesus ele não reencarna mais, tá? Ele foi um ser de luz que veio trazer uma palavra e que não tem mais, que não reencarna mais. No entanto, no kardecismo, eles entendem que, um exemplo, Hitler está se eu não me engano, ele está em Marte, no kardecismo. Tem uma colônia em Marte, que Hitler está lá, ele não reencarna mais, e que, se eu não me engano, quem é, tipo assim, como se fosse um guarda dele é Joana de Ângeles. Se eu posso estar falando besteira, mas se eu não me engano, acho que é Joana de Ângeles. No kardecismo eles falam isso, né? Eu acho que Hitler não consegue mais reencarnar. Acho que não dá mais para ele, não. Então, é mais ou menos basicamente isso que eu acho que eu consigo entender sobre essas religiões. Bom, mas de qualquer maneira teve um desfecho bacana, né? Você ter encontrado a Umbanda, né? Para canalizar, digamos, né? A tua energia, né? Essa tua habilidade que vinha te perturbando de alguma maneira desde a infância, né? E hoje parece que mesmo você comenta, né? Com uma certa tensão, me parece que você encontrou um lugar, né? De paz. Exato, encontrei. Legal. A gente passa por aquela experiência de busca, de procurar, né? Você vai naquela igreja, não é aquela ali, você vai naquela, não é aquela ali. Mas chegou o momento que eu me encontrei. Eu falei, não, esse aqui é meu lugarzinho, esse aqui é onde eu vou ficar. E até o momento, assim, tá tudo tranquilo, tudo certo. E por mais que o telefone toca de lá para cá, agora eles sabem a hora que podem tocar de lá para cá. Eles têm que entender que eu trabalho no outro dia, então ficou mais fácil para mim. Mas consigo entender melhor eles agora e eles me entendem melhor também. Que bom que teve essa mudança, né, na tua vida aí, né? Sim, sim. Apaziguou as coisas, né, para você. Que bom. Graças a Deus agora está dando tudo certo, né? A gente vai Legal. aprendendo a conviver. Bom, então, Karina, queria agradecer tua presença aqui hoje novamente. Foi um encontro riquíssimo, aprendi muita coisa. Daria para a gente ficar falando horas e horas, né? Tanto detalhes das tuas experiências, o cachorro, quem era esse cachorro. Eu fiquei muito curioso, né, de poder entender e tentar investigar mais junto com você esses personagens, né, essas coisas. E ao mesmo tempo também de ouvir a sua aula, né, sobre a religião, né, enfim, tudo isso, que confesso que eu sou ignorante, né, no assunto, não dá para a gente saber tudo, né, a gente acaba escolhendo alguns caminhos de estudo na vida e agora com essa playlist O Estranho do canal, nós estamos abrindo para novos conhecimentos, né, então por isso fico muito feliz pela tua presença e espero que o pessoal que está nos assistindo possa também aprender. Certamente vão aprender bastante com você também.
Eu que agradeço, Daniel, a oportunidade. Foi um papo muito gostoso mesmo, assim, e relembrar muitas coisas, assim, é até emocionante, né? Uhum. A trajetória toda e até onde eu estou agora. E, assim, até vou pedir perdão se de repente eu falei alguma coisa que não foi legal até para o pessoal da religião, porque muitas vezes as pessoas têm algum entendimento diferente do meu, Aconteceu. mas estou aberta a opiniões e buscar sempre o conhecimento, né? Que a gente tá aquela coisa, a gente estuda, estuda, estuda e nunca sabe nada. A gente está sempre em busca de conhecimento, né? Mas assim, foi muito bom eu tentar passar um pouquinho do que eu já vivi, né? Uhum. E quem sabe, igual eu falei no começo, que alguém se identifique com a minha história e veja que não é um bicho de sete cabeças, e tudo se resolve, né? Tudo tem um comecinho que é difícil, mas que no fim acaba dando tudo certo. Muito legal, Karina. Então, obrigado novamente e Obrigada. fica o convite aí, de repente a gente marcar mais um encontro aí mais para frente, né? Claro, claro. E é isso aí, pessoal. Obrigado pela presença aí no quarto episódio da série O Estranho. Gostaram do vídeo? Deem seu like, compartilhem, vamos fazer o canal crescer. E se vocês tiverem experiências incomuns, estranhas, sinistras, podem mandar aí um e-mail para o paixanalyticon@gmail.com, que a gente está aceitando relatos, testemunhos, e venham gravar com a gente, tá certo? Um abraço, pessoal, e até a próxima.